A paz do nosso querido Deus a cada um de vocês. Estamos aqui hoje para mais uma leitura. Ontem lemos sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Ló escapou com sua família porque Deus permitiu isso e Deus incumbiu eles de não olharem para trás durante a destruição. Mesmo assim, a esposa de Ló olhou, se transformou numa estátua de sal, né? E hoje a gente vai continuar aqui com Abraão e Abimeleque no capítulo 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, depois peregrinou em Gerá. Quando ele chegou lá na terra de Gerá, ele falou para todo mundo, inclusive para Abimeleque, que Sara, porque Sara era uma mulher muito bonita, ele tinha medo de ser morto para o pessoal ficar com a Sara. Então ele disse a todo mundo que Sara era sua irmã. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerá, tomou para si Sara, sua mulher. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhes: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não tinha se deitado com ela, por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela me disse, é meu irmão? Em sinceridade o coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. Disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto também, e também eu tenho te impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque ele é meu profeta, e ele rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para que fazer tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor de minha mulher. É que na verdade ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo o lugar aonde chegarmos. Dize-me de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, servos e servas, e os deu a Abraão, restituindo-lhe Sara sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. E Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Deus tornou todas as mulheres estéreis enquanto Sara estava com Abimeleque. Depois que Sara foi restituída a Abraão, Deus retirou essa maldição sobre eles e todos puderam ter filhos novamente, né? No capítulo 21, o nascimento de Isaque. O Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. A Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado.
E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu que esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é sua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. Então ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Aqui ela foi, da serva começou a zombar de Isaque, a zombar de Sara, a desrespeitar, né? Pelo fato de que se consideravam igual, né? Isso ocorre muito. Quando ele começou a zombar, então Sara falou: opa, não, aqui não. Deus prometeu que Adão ia ter uma descendência muito grande. E o filho é meu, eu que sou a esposa dele. Então o filho é meu, não quero ela aqui. Então Abraão realmente a expulsou de casa e ela saiu perdida por aí. Mas Deus não esqueceu, porque afinal de contas o menino era filho de Abraão também, né? Então, aí consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriram-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isto, e também tu não me fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque. Assim fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: Tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram a aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Aqui eles fizeram uma aliança ali, né? Um tratado de paz entre os dois, né? Afinal de contas, Abimeleque viu que Abraão realmente era um servo de Deus, um servo fiel a quem Deus realmente ouvia, né? Então, a melhor coisa que pode fazer é estar próxima de um servo de Deus, né? Aqui Deus manda Abraão sacrificar seu filho Isaque, no capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. Deus sempre prova a gente, Ele quer saber se a gente realmente é fiel a Ele, se a gente é capaz de realmente amar Deus sobre todas as coisas. E por isso Ele faz provas na gente, né? E Deus disse a Abraão: Abraão, Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi.
Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, partiu a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou-se Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: fica aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Aqui acredito eu que ele tenha pedido para os servos ficarem à parte, porque obviamente no momento em que ele amarrasse o filho ali para o holocausto, se os servos estivessem juntos, os servos com certeza iriam impedir. Então, como era a vontade de Deus, ele estava seguindo a vontade de Deus, que Deus, uma ordem direta de Deus, né, que seria sacrificar o seu filho. Versículo 5. E disse Abraão aos seus moços: fica aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda as tuas mãos sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos chifres num mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. O anjo do Senhor chamou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não negastes o teu filho, o teu único filho. Deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou para os seus moços e seguiram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão, Uz, o seu primogênito, Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quésede, Azo, Pildas, Gidlafe e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também a Tebá, Gaã, Taás e Maaca. A morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão fez luto por Sara e chorou por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante de minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus. És no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a tua sepultura, para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta nas vossas terras,
ouve-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron, que habitava no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão: diante dos ouvidos dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nela está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo tá dou, sepulta tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron, os ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se concordardes, ouve-me, eu te peço, o preço do campo o darei, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 siclos de prata, que é isto entre mim e ti? Sepulta tua morta. Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou para Efron a prata que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata, concorrente entre mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que havia no campo, que estava em todo o seu contorno ao seu redor, se confirmou como propriedade de Abraão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et, como possessão de sepultura. Aqui, quando Sara morreu, Abraão queria comprar um lugar para fazer a cova de Sara, né? Mas eles, como eram muito amigos, né? E eles vendo que Abraão era realmente um servo de Deus, que era abençoado, eles queriam dar. Mas para não ter problemas futuros, Abraão preferiu comprar, né? Capítulo 24, para a gente encerrar. Uma esposa para Isaque. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Esse negócio de pôr a mão debaixo da coxa, que era assim que eles faziam um juramento antigamente. Lembra quando a gente era criança que dava o dedinho? Então, só que esse é um juramento verídico mesmo, com um caráter civil, vamos dizer assim, né? Que ele realmente tem valor. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não me quiser seguir minha mulher a esta terra, devo fazer o teu filho retornar à terra da onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças para lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças para lá tornar o meu filho. Então pôs sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do senhor e partiu, pois todos os bens do seu senhor estavam em sua mão. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, no horário em que as moças saíam para tirar água, e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e usa de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a moça a quem eu disser: abaixa agora o seu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste a teu servo Isaque, e
que eu veja nisso que fizeste beneficência a meu senhor. E aconteceu que, antes que ele acabasse de falar, chegou Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com seu cântaro sobre o seu ombro. E a moça era muito bonita, virgem a quem homem não havia conhecido, e desceu até a fonte e encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e lhe disse: peço-te, deixa-me de beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão e lhe deu de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Apressada e despejando o seu cântaro na pia, correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os teus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e perguntou-lhe: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, filha de Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor, e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a moça correu e fez saber estas coisas da casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã, Rebeca dizia sobre aquele homem: foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e disse: entra, bendito do Senhor, porque estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então foi aquele homem até a casa e desataram os camelos, dando-lhes palha e pasto. Deram também água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Então disse: eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que se tornou grande, e deu-lhe ovelhas e vacas, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, já idosa, deu ele a um filho. Ele é herdeiro de tudo quanto tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai, a minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse ao meu senhor: e se porventura a mulher não quiser me seguir? E ele disse: o Senhor, em cuja presença tem andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores à minha família e te negarem a mulher. Livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: o Senhor Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a moça que sair para tirar água, a qual eu disser: peço-te dar-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: beba tu, e eu também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu senhor. E antes que eu acabaste de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou a água, e lhe disse: peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou, abaixou seu cântaro e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Então bebi, e ela deu também de beber aos meus camelos. Então lhe perguntei: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as
pulseiras sobre suas mãos, e inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, faze-me saber, se não também mo fazeis saber, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram, do Senhor procedeu este negócio, não podemos faltar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti, toma-a e leva-a, para que seja mulher do filho do seu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se a terra diante do Senhor, e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro, e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua irmã. Então comeram e beberam, e ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse, deixa-me ir, meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe, fique a moça conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhe disse, não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir, para que eu volte ao meu senhor. E disseram, chamemos a moça e perguntemos a ela. Então chamaram Rebeca e perguntaram, irás tu com este moço? Ela respondeu, irei. Então despediram sua irmã Rebeca e a sua ama, e o seu servo de Abraão, e os seus homens, e abençoaram a Rebeca e disseram-lhe, nossa irmã, se tu a mãe de milhares, que a tua descendência conquiste a porta de teus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e montaram os camelos e seguiram o homem. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo à tarde, quando levantou os olhos e viu os camelos que se aproximavam. Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaque. Então desceu do camelo e disse ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, ele é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou a Rebeca por mulher e a amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. O capítulo 24 foi mais prolongado um pouquinho, viu? Mas aqui mostra que o Deus sempre com Abraão, né? Abraão sempre fiel a Deus, então Deus sempre com ele. Abraão não queria que o seu filho Isaque se casasse com alguém daquele meio ali, queria se casasse com alguém da parentela. Então Deus preparou o caminho todinho, desde o primeiro pensamento de Abraão até o momento que ele achou a esposa perfeita para Isaque, né? Deus é maravilhoso, sempre preparando tudo. E é isso aí, Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por sua leitura, obrigada, Senhor, por tua palavra, Senhor, abençoe a todos que estão ouvindo ou que estão assistindo este vídeo, Pai, derrama a tua unção, direcione-os ao teu caminho, Senhor, muito obrigada por tua bênção, agradeço em nome de Jesus, amém. Um beijo no coração de todos, Deus abençoe.